Amém? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Nós vamos correr alguns versículos, mas vamos abrir as Sagradas Escrituras no primeiro texto. E nos demais, eu vou lendo e você vai ouvindo, vai marcando no seu caderno. Gênesis 11, versículo 31 e 32. Ao final do versículo 32, somente do versículo 32, toda a igreja de Cristo diga amém. E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Saraí, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã, e habitaram ali, e foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Amém? Podeis tomar assento. Nós estamos hoje iniciando o mês de agosto, o mês do patriarca, o mês do pai Abraão. Mas todo pai também tem um pai. Quando lemos esse texto, diz que o pai de Abrão, qual que era o nome dele? Diga, Terá. O nome do pai de Abrão é Terá. E nesse versículo registra algo muito importante. Diz que Terá reuniu os seus filhos, a sua nora, os seus netos. E ele falou, nós vamos sair de Ur, a terra dos caldeus. E nós vamos para a terra de Canaã. Diga, a terra prometida. Nós vemos que o pai de Abrão, ele vivia com a sua família em uma terra de idolatria, em uma terra de maldição, onde havia idolatria, e aonde há idolatria, há miséria, e há doenças, há enfermidades, há esterilidade, a terra não produz, o homem não produz. Mas um certo dia, não sabemos bem porquê, mas algo move o coração de Terá, algo move o espírito de Terá, e Terá, pai de Abrão, reúne os seus filhos, reúne a sua nora, reúne os seus netos, reúne os seus servos, e diz, nós vamos viajar, nós vamos sair da terra de Ur dos Caldeus, e nós vamos em direção à terra de Canaã, a terra prometida, a qual conhecemos hoje, que emana leite e mel, o deserto que foi transformado em um campo florido. E ele reúne e ele começa uma viagem. Mas a palavra diz que ele chega em um outro lugar chamado Arã, e ele habita ali. Ele não continuou a viagem. Ele não deu continuidade. Algo move o seu coração, algo move o seu espírito, ele reúne a sua família e ele vai fazer uma longa viagem. Mas no meio do caminho ele para. E eu quero falar um pouco sobre o seu pai agora. Posso? Eu acredito que por mais que o seu pai foi, ou você não o conheceu, o seu pai, por mais que viveu em um lugar, em uma terra de idolatria, e de miséria, e de esterilidade, algo aconteceu no coração do seu pai. Algo aconteceu no coração e no espírito do seu pai. O seu pai, com certeza, ele não aceitou. Ele foi um inconformado. E por mais que Terá, um idólatra, envolvido pelo espírito de idolatria, de miséria e de falência, por mais que Terá tenha os seus problemas, as suas dificuldades,
e adorava deuses estranhos, imagens, e vivia uma vida miserável, o pai de Abrão, Terá, algo move o seu coração, e ele diz: eu não quero isso para minha família. Eu quero uma mudança na minha família. Eu quero uma transformação na minha família. Eu quero tirar a minha família deste território de idolatria, de miséria e de esterilidade. E eu quero conduzi-los a uma terra boa, a uma terra abençoada, uma terra que emana leite e mel, uma terra nossa. Todo pai, por mais difícil que seja a sua história, por mais que sejam muitos e grandes os seus pecados, não tem um pai, um homem, uma mulher que tem um coração de pai, que não quer o melhor para os seus filhos. Quando vemos Terá, como vimos hoje a apresentação de uma criança, quando o seu filho nasce, Terá, ele coloca um nome especial no seu filho. Ele diz: Abrão, pai exaltado, grande pai. Mas era apenas uma criança. Mas Terá, mesmo na terra dos dos caldeus, em uma terra de idolatria e de miséria, ele desejou no seu coração e no seu espírito uma transformação para a sua família, e ele tinha sonhos para os seus filhos. Nenhum pai bom e que tem sonhos vai colocar o nome numa criança recém-nascida, o nome de pai. Porque Terá tinha muitos problemas, havia muitas influências, muitos e grandes eram os seus pecados. Porque todos dizem, pecado é tudo igual. Mas a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que o pecado da idolatria é um grande pecado. E Terá tinha muitos pecados e grandes pecados. Mas ele está pensando na família. Ele pensa em uma criança recém-nascida que vai ser pai. Você nasceu, você é um recém-nascido, você é o meu filho, mas você também vai ser pai. O Senhor quer fazer de você pai, quer fazer de você mãe. Não importa qual era a história até hoje, Deus quer fazer de você um homem e uma mulher de Deus, um pai e uma mãe, uma família sacerdotal. Alguém aqui tem um nome de tranqueira? Alguém aqui tem um nome de tranca-rua? Pombagira? Espírito da morte? Miserável? Alguém aqui tem esse nome? Alguém aqui tem um nome parecido com esse? O seu nome é o primeiro sinal de que Deus tocou no coração e no espírito do seu pai para que houvesse uma transformação. A maioria tem um nome aqui, nomes bíblicos, de grandes homens e mulheres, heróis da fé, vencedores, conquistadores, ou eu estou enganado? Por isso, quando você olha para trás, esse capítulo que foi encerrado, por mais que o seu pai foi mau, por mais que o seu pai foi pecador, por mais que o seu pai cometeu grandes pecados, por mais que algo aconteceu e o seu pai morreu, te deixou com a mãe, com a avó, te deixou com alguém, desde o seu começo, do seu nascimento, Deus tem trabalhado o coração do seu pai e o espírito dele, para que uma família abençoada e que chegue à terra prometida, e que você seja esse, abençoado, conquistador. Com certeza você pode ter muitas mágoas, histórias terríveis sobre o seu pai. Você pode ter histórias, ou não ter histórias para contar sobre o seu pai, porque você não viveu com ele. Mas independente de quem foi o seu pai, independente do que ele fez, Deus começou a mover o seu coração e o seu espírito para que houvesse uma mudança,
para que começasse uma grande viagem, uma transição, uma transformação, para que deixasse a idolatria e a miséria e entrasse na paz e na prosperidade na terra prometida. O seu pai ficou na história passada, mas Deus usou o pai de Abrão, um homem idólatra, pecador e com grandes pecados, que tinha sonhos para a sua família e sonho para os seus filhos. Um sonho de uma família abençoada. Mas nós vemos que Terá, ele tinha um sonho, um projeto, uma meta, chegar à terra prometida. Diga, mas ele não conseguiu. Ele parou no meio do caminho, seja pela idade, seja pelo cansaço, seja porque desistiu. A Bíblia diz que Terá parou e habitou em Harã. Mas Terá deu um grande passo, movido pelo Espírito de Deus. Ele reúne a sua família. Ele começa um grande processo de mudança e de transformação. Ele está pensando na família e no seu filho e no filho dos seus filhos. O seu nome é uma bênção. Deus começou a escrever uma história. Ela pode ter começado não tão bem, ou muito mal, debaixo de maldições e idolatria, como começou a vida e a família de Abrão. Mas Deus vai trabalhando por processos. Deus vai trabalhando por etapas. Tudo começou com o seu pai, independente de quem ele é, independente dos seus pecados, independente até onde ele conseguiu caminhar e até onde ele conseguiu levar a sua família. Mas tudo começou com Terá, pai de Abrão, que reúne e começa uma viagem com sonhos pessoais e familiares. Mas a história continua. Diga, a história continua. E agora é você. Diga, sou eu. Diga para a pessoa que está do seu lado, é você que deve dar continuidade à história da sua família. Muito se fala sobre o pai da fé, Abraão, o pai da fé. Mas nunca se fala do pai de Abrão, Terá. Mas a Bíblia nos ensina, e eu estou te ensinando. E sabe por quê? Provavelmente hoje é a primeira vez que você está ouvindo sobre o pai de Abrão, Terá. Pergunta, pastor, por quê? Porque o seu pastor vive a palavra e ele honra pai e mãe. Independente de quem é o meu pai, independente de quem é o seu pai, independente de quem é o pai de Abrão, nós vivemos a palavra e nós obedecemos a palavra e nós honramos os nossos pais. Para que tenhamos vida longa e prosperidade em tudo que nós fizermos. Você quer ter vida longa? Você quer prosperidade em todas as áreas da sua vida? Então aprenda a obedecer a palavra de Deus que diz: honre pai e mãe, porque é o primeiro mandamento com promessas, e terá vida longa e prosperidade. Por isso muitos falam de si mesmo, muitos falam do que fazem, muitos contam histórias, mas nós estamos aqui para cumprir e obedecer a palavra de Deus. A história de Abrão não é nada, e ela não existiria, e ela não teria começado se não fosse o seu pai, Terá. Sim, um idólatra. Sim, um pecador. Mas aquele que honra pai e mãe terá vida longa e prosperidade. Não é como o seu pai é, mas é como você o respeita e o honra. Diga, não é o meu pai, mas é como eu o trato. Seu pai pode continuar mal para o resto da vida, mas se você mudar, respeitar e honrar o seu pai,
é você que vai ter vida longa e prosperidade. Não espere o seu pai mudar. Mude você, para você ter vida longa e prosperidade em tudo. Diga, não é o meu pai que precisa mudar. Diga mais forte, não é o meu pai que precisa mudar. É eu que preciso obedecer a palavra de Deus. Mas isso faz quem quer vida longa e prosperidade. Quem não faz, terá uma vida curta e miserável. Por isso que o pastor de vocês está falando sobre o pai do nosso pai, Abraão, o pai da fé. Esses dias eu vi uma foto no Facebook de uma menina toda arrumadinha, toda maquiada, e do lado do pai dela e de um carrinho de levar entulho, de um carrinho de levar material para vender na reciclagem. E ela tirou aquela foto toda arrumada, maquiada, do lado do seu pai, todo bagunçado, com roupas ruins, e do lado não era de um carro zero, era de uma carrocinha que leva entulho, que leva lixo e que junta material reciclado. Mas ela escreveu: eu tenho orgulho do meu pai. Muito obrigado, pai. Não é se o seu pai é rico, não é o que o teu pai te deu, não é o que o teu pai te fez, mas é se nós honrarmos pai e mãe, teremos vida longa e prosperidade. Temos que voltar a honrar os pais, os professores, as autoridades, os pastores, e honrar a Deus acima de todas as coisas. É um princípio espiritual. Mas a história continua. Nós vimos que Terá reúne a sua família, começa uma viagem, para em Harã, habita ali e morre. E a história continua. E em Gênesis 12, do 1 ao 3, fala sobre Deus chamando Abrão e lhe dando promessas. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Diga, a terra de Canaã, a terra prometida. Amém. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga, Deus me chamou e fez promessas, mas também me instruiu e me mandou sair da casa do meu pai, do meio da minha parentela e daquela terra. Quando falamos da casa do pai, está falando não de deixar pai, não de abandonar e rejeitar os pais, mas está falando deixar de ser sentimental. Jesus, ele diz, aquele que não deixar pai e mãe e me seguir, não é digno de mim. Ele não está falando para abandonar e rejeitar. Ele está falando, coloque eu em primeiro lugar. Coloque eu em primeiro lugar. Então quando aqui Deus fala para Abrão, sai da casa do teu pai, Deus não está falando, brigue com o seu pai. Deixe o seu pai, abandone o seu pai. Deus está falando, deixe de ser sentimental. Corte os laços sentimentais, familiares, para que você possa crescer e ter a sua própria família e fazer parte da minha família. Diga, sair da casa do pai significa romper com o sentimento. Diga, ser racional, ser inteligente, buscar a Deus acima de todas as coisas. E a outra coisa que Deus fala para ele, deixa a casa do teu pai, a tua parentela. A tua parentela significa a cultura, o estilo de vida que nós vivemos.
Cada um tem uma família, uma parentela grande. Cada um de nós fazemos parte de um lugar e vivemos uma cultura. Por exemplo, domingo é dia de macarronada na casa do pai, na casa da mãe. Tem lugares que você vai e o comércio fecha do meio-dia até as 2. São os hábitos, é a cultura que a família e que a sociedade nos impõe. Qual é a cultura que nós vivemos hoje? Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que trabalhar de segunda a segunda, eu tenho que ter 2 empregos, eu não posso ter 2 filhos porque eu não vou conseguir dar o melhor para 2 filhos. A nossa cultura hoje é essa, é a cultura do eu, é a cultura do egoísmo. Eu não penso nos filhos, eu não vou ter muitos filhos porque dá trabalho. Eu tenho que trabalhar de segunda a segunda. Enquanto que a Bíblia diz que há o tempo para trabalhar e há o tempo para descansar. Há o tempo para vir à casa de Deus e há o tempo para ficar na sua casa. Por isso, quando diz, sai do meio da sua parentela, sai desta cultura, desta selva de pedra, deste consumismo. Cada hora eu preciso ter mais, cada hora eu preciso ter mais, eu preciso ganhar mais, eu preciso de um carro novo, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa maior. É a cultura da parentela, é a cultura da sociedade. Nunca estamos satisfeitos, nunca estamos realizados. Sempre precisamos de mais, sempre pensando em mim mesmo, somente em mim. Diga, eu preciso sair da casa do meu pai. Diga, os sentimentos. Diga, eu deixo os sentimentos para ser inteligente, racional. Agora diga, eu preciso deixar a parentela, a cultura, esse estilo de vida louco. E diga, eu preciso sair da terra. Diga, sair da terra. Quando diz sair desta terra, é pensar na outra terra que Deus ia dar. Diga, eu preciso pensar menos nesta terra. Diga, eu preciso pensar menos nesta terra. Eu preciso sair desta terra. E pensar e viver na outra terra. É sair do nível natural e humano, que só pensa em comer, que só pensa em trabalhar, só pensa no que comer e no que se vestir, que só pensa no momentâneo, no agora, nesta vida, e pensar na outra vida. Você pode ser o maior advogado desta terra, mas se você não se entregar a Deus e não for usado por Ele para salvar vidas, você pode ser o melhor advogado, mas o advogado do diabo, porque você vai para o inferno. Você pode ser o homem mais rico desta terra, mas se você só pensa em dinheiro, só pensa no aqui, no agora, no comer, no se vestir, você pode ser o homem mais rico, mas você nunca vai andar nas ruas de ouro e de diamante. Diga, eu preciso sair desta terra e pensar na próxima vida. Mas é como um bebê que está sendo gerado. Ele não tem consciência do que é a vida depois do nascimento. E nós não conseguimos ter consciência depois da vida que estamos vivendo aqui, da vida após a morte, a vida eterna. É pela fé. Diga, eu preciso crer. Diga, é pela fé que eu saio da terra, que eu saio do meio da parentela e que eu saio da casa do meu pai. Aí sim,
as promessas se realizam na sua vida. Enquanto você estiver nessa terra, com os pés e a cabeça nessa terra, enquanto você estiver vivendo como o mundo vive, como o ímpio e o pecador vive, enquanto você for sentimental, as bênçãos não te alcançam. Antes das bênçãos alcançarem Abraão, nosso pai na fé, ele teve que deixar aquela terra e pensar nos planos e nos sonhos de Deus. Ele teve que deixar a sua parentela, aquela cultura, aquele estilo de vida, aquele estilo religioso de adoração a imagens. E ele teve que deixar a casa do seu pai, os sentimentos. Os sentimentos. Aí, as 7 promessas se cumprem na vida de Abraão. Você quer as promessas de Abraão? A palavra diz que em Cristo Jesus nós somos herdeiros de Abraão e nós temos direito às bênçãos de Abraão. Mas por que nós não temos? Porque não alcançamos? Porque não saímos da terra. Porque não saímos da terra, não recebemos as bênçãos e não somos herdeiros. Por causa da parentela, do estilo de vida que nós vivemos. Vivemos como as pessoas vivem no mundo. Vivemos do mesmo jeito, com a mesma mentalidade, com os mesmos sentimentos. Mas, quando você deixa essa terra, deixa a sua parentela, esse estilo de vida, e deixa os sentimentos, a casa do seu pai, você recebe as bênçãos de Abraão. Quantos querem receber a bênção de Abraão? Então diga para a pessoa que está do seu lado, saia da terra. Diga para o outro, saia da parentela. Saia da casa do seu pai. Pense na vida espiritual. Viva como Deus manda a gente viver, como a palavra ensina. Deixe de ser sentimental, de ficar chorando, de ficar se lamentando. Eu não tenho sorte, Deus não me abençoa, Deus abençoa esse, Deus abençoa aquele, Deus abençoa o pastor, diga amém. Saia dessa terra e pense nas coisas de Deus, no reino de Deus. Saia do meio da parentela, desse estilo de vida religioso, hipócrita, e viva conforme a palavra nos ensina. Deixe os sentimentos, deixa de ser chorão, deixa de ser fraco, deixa de buscar o colinho e a barra da saia da mamãe, e busque a Deus. Diga, eu quero a promessa, eu quero as bênçãos, eu quero ser herdeiro. Agora diga para a pessoa, saia da terra. Deixe a parentela. Deixe a casa do seu pai. Isso é fácil? Não. Mas é possível, porque o nosso pai Abraão conseguiu. E é o único jeito de recebermos a bênção. O amor do pai é incondicional. Deus te ama, você de qualquer jeito. Judas, antes de se enforcar e ter vendido Jesus por algumas moedas, Jesus olha para ele nos olhos e diz, amigo, o que você veio fazer? Você pode ser o pior traidor, você pode falar mal do pastor, você pode falar mal da obra e da casa de Deus, você pode ser um traidor, um Judas, mas Deus sempre vai olhar nos seus olhos e vai dizer, amigo, eu te amo. Diga, o amor é incondicional. O amor de Deus não depende de nada. Você não precisa ser santo, você não precisa ser crente, você não precisa ser perfeito. Deus te ama do jeito que você é. Mas as bênçãos são condicionadas. Se fizer, vai receber. Se sair da terra, vai receber. Se deixar a parentela, vai receber. Se sair da casa do pai. Mas, porém, todas as bênçãos estão condicionadas à obediência. E Abraão obedeceu a Deus e recebeu a herança, a bênção de Deus. E nós só vamos receber por intermédio da obediência. Diga, a obediência. Gênesis 12, 4, a parte B do versículo. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Diga para mim, eu quero só saber, alguém aqui tem mais do que 75 anos? Deus começou a mudar a história
de Abrão com o seu pai. Mas a grande mudança começou com ele. Não é com o seu pai, é com você que começa a grande mudança. E diz que ele tinha 75 anos. Diga, nunca é tarde para ser feliz, para ser abençoado, para ser restituído. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Alguns dizem, pastor, eu já sou velho, eu não aprendo, eu não vou conseguir. Abrão tinha 75 anos e começou uma nova história. Nunca é tarde. Em Gênesis 15:11 diz, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão, porém, as enxotava. Uma das coisas que Abrão nos ensina como pai na fé é levantar altares. Ele levanta um altar e ele sacrifica a Deus. E quando ele sacrifica a Deus, a palavra diz que vinham aves do céu para roubar aquilo que estava no altar. Isso é uma metáfora, é uma ilustração. O altar de Deus, um sacrifício para Deus. As aves de rapina são demônios que querem roubar o sacrifício de Abrão. Mas ele enxota. Sai! Ele cuida do altar. Mais importante do que levantar um altar a Deus é cuidar do altar para que demônios não venham roubar o seu sacrifício. Diga sacrifício. Eu vou deixar, eu acho que eu posso já falar já? Não quero ficar enrolando muito hoje não. Posso falar? Tem certeza? Tem gente que não vai gostar. Posso falar? Tem certeza? A única coisa que vai mudar a sua vida é um sacrifício a Deus. Você ora, você canta, você entrega oferta, é dizimista, você não falta nas reuniões. Por que a sua vida não muda? Porque estas coisas são boas. Orar é muito bom. Cantar e adorar ao Senhor é muito bom. Vir à casa do Pai é muito bom. Mas isso são cerimoniais, rituais. Estas coisas ajudam. Estas coisas são importantes e são válidas. Mas eu não conheço um homem na Bíblia, um homem e uma mulher, que para mudar a sua casa e a sua família, e para mudar a história do povo de Deus, que não levantou um altar para isso. Diga, o que muda a minha vida é um altar de sacrifício. A maioria que sabe, a maioria que tem experiência, dos pais e até pessoal, quando você quer uma mudança e uma resposta no mundo espiritual, e uma pessoa busca demônios e outros deuses, o que ela tem que fazer? Sacrifícios. Faz um despacho na esquina, nas matas, na praia, nas cachoeiras, porque todo mundo sabe que no mundo espiritual, o que move o mundo espiritual são os sacrifícios. A oração te faz caminhar. O louvor e a adoração te fortalece para caminhar. As ofertas e os dízimos é sinal de compromisso e fidelidade. Mas é o sacrifício que muda a história de uma pessoa, de uma família. E todas as vezes que Deus levantou um homem e uma mulher para mudar a história do seu povo, a primeira coisa que eles fazem é um sacrifício. Não há mudança sem sacrifício. Você sabe, eu vou reforçar, pelos seus pais e pela experiência pessoal, quando você busca demônios, não há resposta sem um sacrifício. Sabe por quê? Porque o diabo copia a Deus. Os pais de santo copiam os verdadeiros santos. Diga, eu sou filho de um pai santo. O pastor de vocês é santo. Estou lutando contra o pecado. Não sou perfeito. Não cheguei à estatura do varão perfeito. Mas uma coisa você pode ter certeza,
que o pastor de vocês é santo, é homem de uma só mulher, é um homem de família, é um homem de compromisso. Alguns querem ser filhos de porcos. Porque como dei o exemplo, um pastor que fala que uma criança vai morrer aqui dentro, pode ser qualquer coisa, menos santo. Mas tem um monte de gente que é filho de homens porcos, imundos, invejosos, prostitutos. Mas cada um tem o pai que merece. Diga, é um sacrifício que vai mudar a história. Quando Terá teve um filho, qual foi o nome que ele deu para o seu filho? Diga, Abrão, que significa pai grande, pai exaltado. Mas quando Deus chama Abrão, em Gênesis 17, do 1 ao 5, sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto, e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Quando você obedece a Deus, a bênção de Deus te alcança. E você continua caminhando debaixo da bênção. E você que tem um nome abençoado, Deus muda o seu nome e te dá um nome ainda muito maior. E uma bênção ainda muito maior. De um pai respeitado, de um pai honrado, de um pai grande. Deus fala, não é mais isso. Não é mais Abrão. Não é mais um pai exaltado. Você agora se chamará Abraão. Pai de muitas nações, de muitos povos. Diga, quando eu ando com Deus, Deus muda o meu nome para algo maior. Você ficaria satisfeito se Deus mudasse o seu nome? Se você fosse Saulo e Deus te chamasse de Pedro? Se você fosse Abrão e Deus te chamasse de Abraão? Se você fosse bom e Deus te chamasse, a partir de agora você vai ser muito bom. Você é uma bênção, mas a partir de agora você vai ser muita bênção. Quantos ficariam felizes? É bom uma mudança de nome? Mudança de nome significa mudança de caráter, mudança de propósito, mudança de missão. Não é mais ter um filho e ser um bom pai, mas é ser um pai espiritual, segundo a vontade de Deus, para os seus pais. Ser um pai para os seus filhos naturais e para os seus filhos espirituais. Quando Deus chama Abraão e ele sai da tenda, Deus fala que como os seus filhos seriam como os grãos de areia. E os grãos de areia representam o homem normal, natural. Representam os seus filhos naturais. Isaac, Jacó, as tribos, os hebreus, Israel. Mas também diz que seria como as estrelas, os seus filhos espirituais. Nós não somos filhos da carne de Abraão. Nós somos filhos espirituais. Nós não somos como pó e como grão de areia. Nós somos como as estrelas. Diga, o Senhor me criou para brilhar na escuridão. O Senhor quer mudar o nosso nome. De uma simples pessoa e de uma família para uma família especial, sobrenatural, a família de Deus. De um pai normal, pai de filhos, Deus quer nos fazer pai e mãe de multidões. Pai e mãe espirituais que ensinam a palavra de Deus. Mas chega um momento decisivo. Quantos sabiam que Deus mudou o nome de Abraão mais uma vez? Nós sabemos que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Mas Deus muda mais uma vez o nome de Abraão. Ele muda o status de Abraão. É como se fosse solteiro, muda o status para casado. É quando casa e recebe um sobrenome. Além de Abraão, pai
de muitas nações, de muitas multidões, Deus coloca e acrescenta um outro nome. Em Gênesis 22, do 1 ao 2, e aconteceu depois destas coisas que provou Deus a Abraão. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto, holocausto, sobre uma das montanhas que eu te darei. O sacrifício, o holocausto, significa que é entregar tudo. Abraão não podia cortar um dedinho de Isaque e colocar no altar. Ele não podia cortar simplesmente uma perna e dar uma perna. Ele tinha que colocar Isaque por completo. Diga, o Senhor não recebe as sobras no final do mês. Ele não recebe sobras. Ele não recebe ofertas defeituosas, mancas, manchadas. Ele não recebe do troco e as sobras. Ele não recebe apenas uma parte. Ou é tudo ou é nada. Diga, ou é tudo ou é nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na situação que você está, eu acho que chegou um momento da sua vida espiritual em que é tudo ou nada. Ou é ou não é. Ou Deus faz ou Deus não faz. Quantos estão nesta situação? Quantos estão no tudo ou nada? Quantos estão no tudo ou nada? Porque um dia eu cheguei diante de Deus e eu falei, ou é tudo ou é nada. Ou o Senhor me leva, o Senhor toma a minha vida. O Senhor vem me buscar, o Senhor me resgata, o Senhor me leva, me tira dessa terra, eu quero morrer. Ou é tudo, ou é nada, ou é a morte, ou é a vida. Eu acho que tem muitos que estão aqui, ou eu continuo na maldição, ou é a bênção. Mas você já percebeu que orar é bom, que cantar é bom, que vir à casa do Pai é bom, que ofertar é importante, dizimar é fundamental. Mas que é o sacrifício que vai fazer a diferença na sua vida. Quando Deus chama Abraão, ele diz, eis-me aqui. E ele fala, e o texto que nós lemos diz que Deus fez prova de Abraão. E eu quero saber aqui, quem está fazendo prova de Deus? Vamos encerrar o primeiro mês, e nós estamos 3 meses. Semana que vem, encerramos o primeiro mês, e vamos ter o segundo e o terceiro mês fazendo prova de Deus. Diga, Malaquias 3. Fazendo prova de Deus. Segundo a palavra de Deus, nós estamos fazendo prova de Deus. Tem pessoas que já receberam respostas. Já várias pessoas têm dado testemunho. Têm procurado eu e a pastora e têm falado, eu fiz prova e Deus fez isso. Eu fiz prova e aconteceu aquilo. Eu fiz prova e Deus abriu uma porta. Eu fiz prova. Diga, eu estou fazendo prova. Mas todos que fazem prova de Deus, Deus vai provar. Você está provando a Deus? Isso significa que Deus também vai te provar. Acredito que chegou um momento na vida de Abraão em que ele tinha tudo. A Bíblia diz que ele era muito rico em ouro, prata, gado, servos. Ele era muito rico. Mas faltava um filho. E Deus deu um filho. Mas a promessa não era simplesmente um pai para um filho, mas é que ele seria pai de muitos povos, de muitas multidões. E aquilo não acontecia. E acredito eu que Abraão deve ter feito prova de Deus. Se o Senhor é Deus, se o Senhor me chamou para ser pai de multidões e nações, e de mim vai sair reis, rainhas, príncipes e princesas, mas não acontece. Eu acredito que Abraão chegou um certo dia e a promessa não se cumpria. E ele, no seu coração, deve estar, eu vou fazer prova de Deus. Eu quero uma resposta de Deus. Diga, toda vez que eu provo Deus, Deus me prova. Mas no final você vai se tornar uma prova viva de Deus.
Tem muitos hoje que não são uma prova viva de Deus. Você não tem uma história para dizer, Deus vive. Deus prometeu e é fiel para cumprir. Muitos estão provando Deus, e Deus vai te provar. Mas no final desta história, você que provou Deus, e Deus que te provou, o final vai ser, mas no final, você se torna uma prova viva de Deus. Um testemunho real de que Deus existe e que Ele é abençoador. E Abraão sobe o monte com o seu filho, e ele vai sacrificar o seu único filho, o seu unigênito. Enquanto ele vai subindo o monte, Isaac vai perguntando, pai, a lenha está aqui. Todo o material está aqui. Mas cadê o animal para o sacrifício? E Abraão, com pesar no coração, abaixa a cabeça e diz, Deus proverá. Diga, Deus proverá. A palavra de Deus diz que Deus dá semente ao semeador. Nós estamos construindo a igreja sede. E eu tenho pedido, Deus, me dá semente. Não é justo um pastor, não é justo o nosso apóstolo, que construiu 3 igrejas e abençoou muitas outras igrejas e outros ministérios e muitos outros trabalhos missionários para a África, para muitas outras nações, não ter uma igreja construída. Estar em um terreno, em um salão pequeno. Eu falo, Senhor, eu não acredito, eu não aceito o homem que o Senhor usou para abençoar a minha vida, o nosso ministério e abençoar a família Fonte de Vida. E temos 3 igrejas e muitas outras igrejas parceiras, abençoadas, e o nosso pastor, o nosso apóstolo, não ter uma igreja construída. E eu falo a Deus, Deus, me dá semente. Me dá semente porque eu quero semear. Eu quero que a família Fonte de Vida tenha uma sede abençoada. Quem tem acompanhado as redes sociais, uma vez por semana eu tenho colocado, você que ama a Deus e a obra de Deus, e que conhece o Ministério Fonte de Vida, que é discípulo, que é líder, que é parceiro, entregue uma oferta de sacrifício. E Deus tem respondido demais. Eu tenho estado surpreso com as respostas que Deus tem dado. Deus tem enviado ofertas especiais, ofertas alçadas. Deus tem levantado sacrifício. Deus tem levantado pessoas para trabalhar, para fazer, para divulgar. Diga, Deus proverá. E Abraão, Isaac subindo o monte Moriá. Isaac com a lenha nas costas, com todo o material. E dizia, pai, está tudo pronto. Está tudo aqui, mas falta a oferta, falta o sacrifício. Cadê o animal? E Abraão, Deus proverá. E aquele monte, aquele lugar, é conhecido até hoje como Deus proverá. Você pode estar numa situação difícil. Você pode estar aqui falando, segunda-feira eu tenho as contas. Este mês foi terrível, a crise. Mas eu tenho uma palavra para Deus que ecoa do nosso pai Abraão. E até hoje este nome está registrado. Deus proverá. Deus proverá na sua vida. Deus proverá na sua casa. Deus proverá. Diga, Deus vai prover. Mas eu provo Deus e Deus me prova. E no final eu me torno uma prova viva de que Deus é Pai, é abençoador. E depois disso, que Abraão, ele vai sacrificar o seu filho. E no momento decisivo, o anjo diz, não precisa sacrificá-lo. Eu vou te falar uma coisa, tudo que você coloca no altar de Deus, Deus faz voltar para você. Tudo que você coloca no altar de Deus, como sacrifício, Deus faz voltar para as suas mãos. Diga, todo sacrifício que eu coloco no altar de Deus, Deus faz voltar para mim. E Abraão coloca o seu filho, e na hora que ele vai sacrificá-lo, o anjo fala, não precisa,
Porque eu sei que agora você me ama. E agora ele não tem um simples filho, mas ele tem o filho da promessa, o herdeiro, aquele que é o seu descendente, não da carne, mas espiritual, e que vai sair reis e rainhas, e que vai sair o trono de Davi. Diga amém. Depois disso, Deus coloca e muda o seu status e coloca um sobrenome. De Abrão, Deus mudou para Abraão. E agora ele diz: Abraão, o pai das multidões, é pai da fé. O que nós estamos precisando é de fé. Da mesma forma que o nosso corpo precisa respirar e de oxigênio, o nosso espírito, ele não vive sem fé. O que mantém o reino espiritual, o reino de Deus vivo e funcionando é a fé. E depois disso, Deus o declara pai da fé. Nós precisamos nos tornarmos pai e mãe da fé. Filhos da fé. Diga: em Cristo Jesus, eu sou herdeiro de Abraão. Filho na fé.